Gostaria de convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia, ou ligá-la em Marcos, no capítulo 1, primeiro capítulo de Marcos, no verso 15. Enquanto você procura, quero apenas aproveitar esse momentinho para relembrar a você, nossa comunidade, que amanhã nós teremos a apresentação no palco do mês de abril, às 19 horas, com o Estevão Quiroga e também o Grupo Nova Voz. E sempre contamos com a participação dos membros da nossa comunidade nessa iniciativa que visa angariar fundos a que possamos dar prosseguimento à nossa obra de assistência social que realizamos ali na região de Carapicuíba, através do Instituto Nova Semente. Então, que você possa, se você ainda não tem compromisso amanhã, esteja conosco, coloque na sua agenda e participe desse programa que está sendo preparado com carinho a todos vocês amanhã às 19 horas aqui em nossa comunidade. Marcos, capítulo 1, verso 15. E eu leio na Nova Versão Internacional. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Pai querido, Senhor, uma vez mais temos aberta em nossas mãos Tua palavra e buscamos, Senhor, não apenas compreender, mas acima de tudo viver a experiência do Teu reino, a experiência da comunidade do reino, Senhor, em nossa vida. E, bom Deus, suplico aqui Tu possas uma vez mais falar a nós nesse momento. Teu Santo e bom Espírito a mover-se entre nós possa encontrar abrigo seguro no coração daqueles que aqui estão, aqueles que também assistem essa programação pela internet, que possam, Senhor, sentir Tua presença ao lado deles e que possam tomar importantes decisões em sua carreira cristã. Dirija nossa mente, nosso coração nesse momento. Isso eu te suplico, rogo e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Bom sábado a todos. Uma alegria saudar vocês que participam e frequentam agora um segundo momento, segundo culto aqui na Nova Semente. Sabem todos que nós estamos vivendo um novo momento aqui com essa alteração. Hoje é a primeira oportunidade que estou tendo de fazer os 3 cultos da manhã e também à tarde. Então hoje é um dia longo. Peço as orações de vocês, mas que de uma maneira especial Deus possa falar ao seu coração. Meses atrás, ao programarmos as séries do Comunidade em 2015, nós pastores tomamos a decisão, em virtude de uma leitura que fizemos, de um livro intitulado The Kingdom Conspiracy, a conspiração do reino. Isso nos tocou. O pastor Fabiano também teve a oportunidade de ler o livro, o pastor Felipe, e nós decidimos desenvolver esse tema com vocês, o tema sobre o reino de Deus. No sábado passado, o pastor Fabiano trouxe a primeira mensagem. Essa série terá 7 partes, hoje é a segunda, intitulada Venha o Teu Reino. Esse é o título da nossa série, Venha o Teu Reino. E ouvimos o conceito geral na mensagem que nos foi apresentada, mas queremos, sábado após sábado, desenvolver alguns conceitos paralelos e recorrentes nesse tema, o reino de Deus. Você sabe que Cristo, quando esteve aqui entre nós, durante seus 30 e poucos anos de vida, desses 30 e poucos anos, 3 anos e meio praticamente foi o ministério público de Jesus. Foi o momento em que Cristo ensinava, o momento em que Cristo se aproximava das pessoas, e em seus ensinos, diversos temas Jesus desenvolveu. E se você para e lê todos os evangelhos, você percebe uma coisa, uma característica muito importante dos ensinamentos de Jesus. O tema que Cristo mais falou não foi sobre o amor ao próximo. O tema que Cristo mais repetiu não foi a importância de ser fiel a Deus, não foi a importância de guardar os principais mandamentos, não. O tema que Jesus mais se demorou, o tema que Cristo mais desenvolveu em seu ministério, foi exatamente o tema dessa série, o reino de Deus. Nisso Cristo gastava tempo. Nesse tema Jesus Cristo apresentava de maneira recorrente
os conceitos daquilo que ele apresenta como o reino de Deus. Mas afinal, o que é o reino de Deus? No Evangelho de Mateus nós encontramos um outro termo. Mateus, ele se refere ao mesmo conceito, mas de uma maneira diferente. Ele chama o reino dos céus. 38 vezes ele assim cita. Obviamente por ter em mente um outro público. E há, por exemplo, um exemplo em que Cristo aqui menciona, Mateus 19, 24, ele diz: ainda vos digo que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O que Cristo tinha em mente ao falar o reino de Deus? E obviamente, para possamos entender o que Deus quer nos transmitir, nós precisamos entender que Ele reina, queridos, sobre todas as coisas. Um dos pontos principais, apesar da Bíblia declarar que o príncipe desse mundo é o diabo, Satanás, pela usurpação que ele fez após a queda do homem, isso não significa que o inimigo de nossas almas é soberano. Deus é soberano não só sobre o nosso planeta, mas sobre todo o universo. Lúcifer, ele não age com liberdade plena, ele é limitado. E Deus, através do seu domínio, Deus, ele dominou ontem, domina hoje e dominará no futuro. E em breve esse reino de Deus estará sendo implementado de maneira completa. Hoje, progressivamente, ele vai tomando sua forma a cada momento, até que a sua plenitude se dará no retorno de Jesus Cristo a esse mundo, segundo a sua promessa. Mas quando falamos do reino, o pastor Fabiano mencionou, qual a dimensão que nós temos em mente? Passado, presente ou futuro? Me permita fazer uma outra pergunta a você. Quando Cristo disse e mencionou as palavras do primeiro texto que lemos, o tempo é chegado, o reino está próximo, o que você pensa que veio à mente daqueles que estavam ouvindo Jesus Cristo falar? Galileus, moradores ali da Palestina, há 2000 anos. Quando eles ouviram dos lábios de Jesus, o reino está próximo, o que veio à mente deles? Você tem que, e aqui eu convido você a pensar comigo. Eles viviam sob jugo romano. Herodes Antipas ali era quem ditava a maneira de se viver. Foi colocado nessa posição pelo Império Romano. Havia na mente deles a centralidade de Jerusalém, na história de Israel, obviamente. E aqui eu gostaria de sugerir a vocês pelo menos duas palavras, dois conceitos que de maneira direta veio à mente deles quando ouviram Jesus Cristo mencionar esse termo, reino de Deus. E a mensagem de hoje eu estou dividindo ela em duas partes. A primeira delas é exatamente esse conceito que eu quero explorar com vocês. E na segunda parte da mensagem de hoje eu quero contar a vocês uma história. Os conceitos e as duas palavras que vieram à mente dos ouvintes de Jesus Cristo, provavelmente duas. E a primeira palavra que deve ter vindo à mente dele quando ouviram o reino está próximo, é a palavra Israel. Mas Israel como uma promessa, a terra prometida. Há uma compreensão geopolítica de Israel nesse contexto. A estrutura de Israel como nação e o local que deveriam exercer domínio geográfico. Recordam-se vocês da promessa que Deus fez a Abraão, em Gênesis no capítulo 12, verso 1, e eu leio também na Nova Versão Internacional. O texto bíblico diz o seguinte: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, Ur, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. E o texto é claro, diz: e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Essa é a promessa. Uma porção de terra, a terra que Deus havia prometido a Abraão. Se você anda alguns séculos comigo à frente desse momento, o que foi o êxodo? Após 400 anos de cativeiro, Deus chama Moisés e coloca nas mãos desse seu servo uma missão: libertar o povo a que fossem aonde? A terra da promessa. A esperança de um futuro agora melhor, a indicação da bênção de Deus a eles. E um dos melhores exemplos que nós encontramos no Antigo Testamento, esse tema é recorrente. Eu convido você a abrir de maneira bem rápida, no Salmo 37.
Eu vou ler alguns versos e se você conseguir me acompanhar, você é bem-vindo. Verso 3, Salmo 37, percebam a recorrência. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e vive tranquilo. Verso 9, aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra, na parte final. Versos 10 e 11, principalmente o 11, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Verso 22, aqueles que ele abençoa herdarão a terra. Verso 27, aparta-te do mal e faz o bem, então terás morada para sempre no mesmo local geográfico. Verso 29, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Verso 34, espera no Senhor e guarda o seu caminho, ele te exaltará para herdares a terra. Esse era um conceito desenvolvido de maneira contundente na mente do povo de Deus. A terra. Qual é o problema? O problema é que agora Cristo lhe diz que o reino está próximo, mas Cristo apresenta uma nova faceta desse reino. No seu maior e mais extraordinário sermão, o Sermão do Monte, começa ali em Mateus capítulo 5. Cristo começa essa porção com aquela parte bíblica que conhecemos como as bem-aventuranças. E logo a primeira, Jesus diz o seguinte: bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Que terra é essa? Que reino é esse? Mas quem sabe, para desapontamento de muitos em seus dias, em João capítulo 18, verso 36, lemos: disse Jesus, o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Israel, queridos, buscava um reino terrestre, um reino de paz, um reino de justiça, um reino de igualdade, um reino de amor, um reino de sabedoria, mas em grande parte centrado em algo material. Um reino a eles. Esse é um dos conceitos que, quando Cristo menciona o reino está próximo, alguns daqueles homens sentiram no coração: chegou o momento, chega de sofrimento, chega de jugo romano, a libertação se aproxima. Na mente deles era de maneira plena o cumprimento da promessa, a terra. Um outro conceito que muito provavelmente também vem à mente deles é um conceito que repetidas vezes encontramos também no Antigo Testamento. O conceito de que um reino, e ouçam bem, um reino se refere a um povo governado por um rei. Repito, o conceito de um povo governado por um rei. Houve um momento na história de Israel que eles tomaram a decisão de pedir um rei. Não mais queriam viver uma teocracia e sim uma monarquia. Queremos um rei. E apesar da dificuldade naquele momento aparente, eles seguiram nessa direção. E quando estabelecem um rei, em virtude do fracasso daquele que foi o primeiro rei de Israel, Saul, surge então a figura principal dessa monarquia. E eu leio 1 Reis capítulo 2, verso 12, e aqui nós vemos claramente quem é essa figura principal. Diz o texto que Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Muito provavelmente, quando ouviram Cristo dizendo, o reino está próximo, uma outra experiência, expectativa veio à mente deles. Davi. Lembram-se vocês do momento em que Cristo sai de Jericó com os seus discípulos? Havia um cego às portas da cidade mendigando. Quando o cego escuta a turba passando, ele pergunta: quem é esse? E dizem ele: é Jesus de Nazaré. Vocês lembram o que ele fez? Lembram-se? Cego Bartimeu, como ele disse? Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Por quê? Porque ele diz filho de Davi.
Porque na mente daquele povo, a libertação, a expectativa do Messias viria da descendência de Davi. Buscavam Davi e sua descendência reinando sobre Israel. Porque para eles, se você busca liberdade, você precisa de um libertador. Aguardavam o libertador. Muito provavelmente, quando Cristo começa a falar sobre o reino de Deus, essas são as imagens, os conceitos que tinham em mente. Um pedaço de terra e a descendência de Davi, o rei. Queridos, nós encontramos na Bíblia muitos e muitos sinônimos para esse termo reino. Hoje nós temos uma dificuldade, porque esse conceito do reino de Deus, principalmente, ele tem dois grupos que puxam como se fosse um cabo de força, cada um para o seu lado, na visão do que de fato ele é. Um desses grupos, aqui falo em nome dos eruditos, daqueles que buscam encontrar na palavra de Deus aquilo que de fato é o reino de Deus, vão a dois extremos. Um deles é o grupo que vê o reino de Deus como sinônimo de justiça social, igualdade entre os homens. Que o reino de Deus será estabelecido quando nós, seres humanos, conseguimos viver de tal forma em que há entre nós justiça, igualdade, amor ao próximo de maneira material entre nós. Já o outro extremo é aquele que vê o reino de Deus apenas de maneira futura e é relacionado à salvação. Quando Deus vier, quando Deus estabelecer seu reino, nós seremos salvos, então temos que aguardar aquele momento. É aquela tensão que ouvimos no sábado passado, o pastor Fabiano mencionando do agora e aquilo que vem, e não chegou ainda. Quando nós nos colocamos nesses dois extremos, enfrentamos dificuldade para entender o que de fato é o reino de Deus. E entre essas metáforas do reino, as mais próximas do conceito central, é aquela que encontramos quando pensamos da seguinte forma: pessoas governadas por um rei. Nós encontramos diversas metáforas na Bíblia sobre o reino de Deus. Há um autor, o Dr. Miller, que ele encontrou 96 metáforas no Novo Testamento para o reino de Deus. Só que as mais importantes são aquelas que de certa forma indicam, queridos, comunhão entre pessoas. Comunidade centrada na direção de um rei. Em outras palavras, quando Jesus falava de seu reino, quando Cristo começa a apresentar esse conceito, o que Jesus fazia naquele momento era formar uma comunidade. Cristo estava formando uma comunidade, um grupo de pessoas governadas por um rei. Dois exemplos. Lembram-se em João capítulo 15, Cristo fala da videira. Ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Aqueles que permanecem em mim têm vida, ele menciona, mas ele de maneira clara afirma que sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se você está em mim, você dá fruto, mas sem mim você não pode coisa alguma. A conexão com a videira. Um segundo exemplo que nós também encontramos no Novo Testamento é o exemplo que Paulo nos traz. Ele menciona que ele é a cabeça do corpo, Cristo. E o corpo é quem? É a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, Cristo, para quem tudo tem a supremacia. Colossenses 1,18. Cristo a cabeça, a igreja é o corpo. Cristo a videira, a igreja os ramos. Conexão. Esse dinamismo orgânico entre Deus e seu povo. Essas metáforas da igreja que eles apresentam aquilo que é o povo de Deus, um povo governado por Deus, que tem Jesus como seu rei. O problema é essa tensão que existe entre reino e igreja. Será que podemos ser o povo do reino sem a igreja? O problema está, queridos, com o conceito de igreja. O que é igreja? Confesso a vocês que já por um bom tempo esse assunto tem me incomodado, podemos assim dizer. Porque acredito que uma das tragédias no cristianismo, entre todos os grupos cristãos e nós adventistas incluídos, repito, e nós adventistas
incluídos. É imaginar que é possível ser um seguidor do Mestre. É imaginar que é possível ser um discípulo de Jesus Cristo, vivendo a experiência de 2 horas em um dia da semana, dentro de 4 paredes. A tragédia do cristianismo e a tragédia do adventismo é pensar que você pode seguir a Cristo 2 horas por semana, dentro de 4 paredes, dentro de um prédio. Hoje, grande parte daqueles que se dizem cristãos, aqueles que colocam em prática a sua vida religiosa, ou assim imaginam que colocam em prática sua vida religiosa, limitam-se a passar poucos minutos em um dia da semana dentro de um edifício. O que é a igreja? Um prédio? Ou uma comunidade? Disse a vocês que ia concluir com uma história. A história é conhecida, se você me permite, é fácil. Você está em Marcos capítulo 1, é só você virar a página. Marcos capítulo 2. A partir dos primeiros versos, você encontra aqui a conhecida. Eu amava essa história quando era criança. A história do paralítico. Você se lembra? Paralítico de Cafarnaum. Um homem que passou sua vida inteira praticamente em cima de um leito, uma esteirinha, quem sabe não maior do que 1 metro por 2. O mundo desse homem era em cima de uma esteira. Esse era o espaço que ele tinha. Aquele homem, ele precisava ser alimentado, ele precisava ser cuidado, carregado, vestido. Ele dependia das pessoas. Na minha experiência como pastor, já visitei situações, pessoas em circunstâncias similares. Pessoas que dependem completamente de outros para viver. Já existe o outro extremo, né? O outro caso, daqueles que não querem ajuda alguma para suas atividades de rotina. Lá em casa temos 2 assim. Ela não está aqui. Principalmente a que ela não escute, está lá em cima. Tudo quer fazer sozinha. Esses dias eu peguei ela escalando a cozinha, como uma alpinista para chegar no micro-ondas, porque ela queria esquentar um copo de leite sozinha. Eu faço sozinha. Existem pessoas que não conseguem viver sozinhas, precisam de ajuda. Do ponto de vista da medicina, queridos, aquele homem não tinha esperança alguma. Uma vida dependente. Talvez ele até sonhasse em ter uma vida diferente. Talvez ele sonhasse com a reabilitação. Mas a única coisa que ele conseguia era ver ali o teto de um quarto que ele não podia sair sozinho. Ele via um corpo que o mantinha prisioneiro. Ele via ali uma esteira que era o seu mundo. Provavelmente sem família, sem dinheiro, sem influência, sem trabalho, aquele homem não tinha nada. Ou melhor, quase nada. Aparentemente ele tinha algo que era especial. Ele tinha alguns amigos. Ele tinha alguns amigos que, em realidade, em virtude desses amigos, a história toma um rumo completamente diferente. Porque sem aqueles amigos, aquele homem não teria sido curado por Jesus. Sem aqueles amigos, ele nunca teria sido perdoado por Cristo. Tudo aconteceu porque ele tinha amigos, pessoas que se preocupavam com ele. Queridos, nos tempos de Jesus, pessoas com deficiências físicas sofriam de uma maneira muito maior do que hoje. Para você ter uma ideia, os gregos, eles se livravam das crianças com defeitos físicos. Os romanos, no 5º século, há um estatuto nos livros que dizia o seguinte: rapidamente mate uma criança deformada. Eles sabiam o peso que essa pessoa seria para o resto da vida. Portanto, era mais fácil descartar o problema antes. E além disso, dessa pressão na sociedade, lembram-se vocês como era a visão que eles tinham de pessoas com deficiências físicas? Quantas vezes perguntaram para Jesus: mestre, quem pecou, ele ou os pais para ele ser assim? Pecado, a mão de Deus, o castigo.
Mas mesmo assim, havia um grupo de pessoas que eram amigos. E aqueles amigos, aqueles 4 homens, eles escolheram ser amigo do paralítico. Eles decidiram viver em comunidade. Repetidas vezes já trouxe a vocês aqui a realidade de comunidade que encontramos em Atos, no capítulo 2. Aqueles que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. Por isso eles cresciam. Os primeiros cristãos cresciam em comunidade e cresciam em número. E nós hoje tentamos criar comunidade no século 21 e não funciona. Por quê? Provavelmente, queridos, por causa da velocidade da nossa vida. Como é que a gente costuma dizer? A gente se vê quando? A gente se vê depois. Como é que você está? Tudo bem? Tchau, fui. Vamos ver se a gente almoça junto na próxima semana. Dificilmente nós paramos aquilo que estamos fazendo para dar atenção a uma outra pessoa. E queridos, um dos segredos no desenvolvimento de intimidade é não ter pressa. Não há como ouvir com pressa. Não há como crescer em comunidade com pressa. Não há como carregar a esteira do meu irmão, da minha irmã, do seu irmão, da sua irmã com pressa. Vivemos hoje, queridos, uma nova realidade aqui na Nova Semente. Em virtude da afluência de pessoas e queremos, ou estamos buscando uma maneira que as pessoas possam adorar a Deus aqui entre nós. Por isso tomamos a decisão de fazer 3 cultos. Mas essa semana eu ouvi algo que me deixou preocupado. Principalmente vocês, segundo culto. Porque nós estamos com a igreja repleta. Nesse momento nós temos cerca de, creio, 470, 480 pessoas aqui dentro. E daqui poucos minutinhos vocês saem e um outro grupo entra. O que acontece? Em virtude da limitação física, nós precisamos que vocês saiam. Lembra-se aquela história que eu falava, pastor Kleber, dá 15 abraços, né? Se você quer dar abraço, tem que vir no primeiro ou no terceiro, tá bom? O segundo não dá tempo para dar abraço mais aqui dentro, infelizmente. Porque tem uma fila de pessoas que querem entrar. E alguns disseram, não, agora a Nova Semente perdeu aquela... virou algo impessoal. Estão botando a gente para fora. E me preocupa esse tipo de comentário. Por uma razão. Porque quem sabe alguns ainda não entenderam que igreja, a experiência de comunidade, não é num abraço que você dá no corredor ou no hall de entrada. Se você usasse esse abraço para dizer, querido, vem hoje almoçar comigo, seria diferente. Quem sabe se você usasse o abraço para dizer, escuta, vem fazer o pôr do sol na minha casa sexta-feira que vem. Escuta, vem para o meu pequeno grupo na terça-feira. Que tal a gente passar tempo juntos hoje à tarde? A tragédia da vida cristã é imaginar que você pode seguir o mestre poucos minutos, em um dia da semana, no nosso caso sábado, pela manhã, dentro de um prédio. Eu sei que para alguns pode ser triste ter que, não consigo nem mais falar oi para o meu amigo que chega para o terceiro culto. Queridos, circunstancialmente, precisamos nos adaptar a uma nova realidade. E o convite é, será que de fato entendemos o que é comunidade? Queridos, aqui dentro, é muito difícil você descobrir qual é a esteira de verdade daqueles que estão ao seu redor. Porque cada um de nós tem seus problemas, suas dificuldades, cada um de nós temos nossos desafios. E quem sabe a grande verdade é que talvez você ainda não perceba que cada um de nós tem a nossa própria esteira. Cada um de nós vive paralisado pelas nossas debilidades, pelas nossas imperfeições. Cada um de nós necessita de amigos. Necessitamos de pessoas ao nosso redor. Talvez a sua esteira, não sei, é o seu temperamento, o seu medo, sua falta de confiança. O problema é que muitos de nós passamos a vida inteira fazendo gerenciamento de esteira. Outros escondendo sua esteira.
Um tempo atrás, aqui na Nova Semente, eu escutei de uma pessoa que, não estou inventando, é verdade, dizer que o dom espiritual dela era o dom da crítica. O dom de identificar a esteira do outro. É para ajudar a comunidade. Então eu identifico os problemas. Quem carrega a sua esteira para você de vez em quando? Para quem que você mostra as suas fraquezas? Para quem você pede que ore por você? Para quem você suplica ajuda quando você necessita? Queridos, quando a comunidade do reino, segundo aquilo que Deus busca, acontece, essa comunidade faz aquilo que é impensável. Assim como aqueles 4 homens, 4 loucos, levaram o paralítico para Jesus Cristo, não encontraram como se aproximar, a casa estava cheia, subiram no teto da casa, quebraram a casa da sogra de Pedro. E você, quando está falando, a última coisa que você quer é que alguém o interrompa. Cristo estava falando, de repente o teto abre. Eu fico imaginando a poeira caindo, o pedaço da casa caindo e a cara dos 4 olhando para baixo. O impensável, loucos. A comunidade do reino. Querido, hoje no mundo nós vivemos uma situação interessante. Muitas pessoas, elas até demonstram carinho e atenção para você, mas querem algo em troca, porque há algum tipo de compensação envolvida. Comentei com alguns de vocês, poucos dias atrás, fiz uma viagem para a América, cheguei no check-in, fiz o Viva, fico correndo para o aeroporto, cheguei, não tinha ninguém na fila, e cheguei, o pastor Felipe me acompanhou nessa viagem, estávamos na fila, de repente uma funcionária da empresa aérea chegou e disse: "Você é o senhor Gonçalves?" Falou: "Sou, estamos aguardando o senhor." Só faltava o senhor. Falei: "Uau!" Depois veio um outro funcionário e me entregaram um cartão de aniversário. "Hoje é o seu aniversário, viemos aqui parabenizá-lo." Falei: "Uau!" Será que eles me amam de verdade? Ou é porque eu vivo viajando com eles? Vocês entendem o que eu estou falando? Eu achei bacana, guardei até o cartão assinado, 15 funcionários. Mas será que de fato se preocupam por mim como pessoa? Que nós vivemos num mundo em que ligam para a gente e atendimento dentro de uma loja, mas quem de fato se importa conosco? Quem de fato se importa conosco? Sabem vocês a diferença daqueles 4 homens para todos os fariseus que estavam ao redor de Jesus Cristo, aqueles líderes religiosos que criticavam Jesus quando Cristo diz assim, o texto bíblico diz no verso 5, olhando a fé deles, Cristo diz: "Filho, teus pecados estão perdoados." Olhando a fé de quem? Dos 4 loucos, a comunidade do reino. Sabe a diferença desses 4 para todos aqueles que falaram: "Quem é ele para perdoar pecados?" Porque os outros não tinham ninguém para levar a Cristo. Essa é a diferença. Os 4 tinham alguém para amar. Os 4 tinham alguém para ajudar. Os 4 entenderam o que era a comunidade do reino. Querido, se aproxima um momento em que cada um de nós terá que tomar importantes decisões. Já mencionei mais de uma vez a vocês, e repito hoje: se sonhamos estar prontos para o fim, nós precisaremos viver a experiência do começo. E a experiência do começo foi centrada na comunidade do reino de Deus. E a experiência de comunidade, não quero decepcioná-los, não acontece em sua plenitude, poucas horas, em um dia da semana, dentro de 4 paredes. Para aquele homem, o maior presente não foram pernas novas. Para aquele homem, o maior presente não foi simplesmente a cura. Para aquele homem, o maior presente foi ser amado por 4 amigos e por Jesus Cristo. A comunidade do reino, queridos, acontece onde os discípulos de Cristo estão. A comunidade do reino acontece onde você e eu estivermos.
porque é o local onde a transformação ocorre. É esse o local, o único local onde a cura acontece, diante do Rei. Um grupo de pessoas governadas por um Rei. E a minha sincera oração é que você decida quem é o Rei e onde está o reino da sua vida. Quero convidá-lo nesse momento, se você sente no coração um desejo de, quem sabe, dizer a Deus: Senhor, eu quero de fato pertencer a essa comunidade. Você possa, ao cantar, pensando na letra dessa canção que fala sobre o reino de Deus, dizer com convicção: venha o teu reino, porque o reino de Cristo virá, o reino de Deus virá onde você está, se você entende o que de fato é viver por Ele. Santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é do céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é do céu. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é do céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é do céu.
Senhor, que teu reino venha, habite em nós, que aonde quer que estejamos, todos percebam, sintam tua presença, porque decidimos viver a comunidade do reino, a comunidade de amor, a comunidade que não se centra apenas em um prédio, poucas horas, em um dia apenas na semana. Dirija a nossa vida, Pai, que possamos assim viver, de acordo com o teu sonho a nós, vivendo a experiência do teu reino, enquanto aguardamos a plenitude desse reino, com o regresso do teu Filho amado Jesus Cristo. E é no nome dele que lhe suplico essas bênçãos e te agradeço, Pai. Amém, Senhor. Amém, 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 Pai. Amém, Senhor. Que Deus os abençoe. E precisamos da ajudinha de vocês, tá bom? Se você consegue dar 15 abraços em 10 segundos, ótimo, né? Mas que você possa, com reverência, permitir que possamos preparar a nave para o próximo culto.